Finalmente o Proclamai voltou. Nós estávamos ansiosos pelo retorno deste que é o maior e mais querido congresso de missões no Brasil. Eu me lembro da minha primeira participação num Proclamai. Está fazendo 20 anos agora. Sim, eu era pastor em São Paulo, na Igreja Batista em Perdizes, quando o pastor Valdemiro Timichak ligou perguntando se nós poderíamos receber o Proclamai. Obviamente que nós aceitamos. E aquilo foi importantíssimo para o desenvolvimento da visão missionária da igreja. Nós nunca mais fomos os mesmos. Eu nunca mais fui o mesmo. O que nós esperamos é que você, neste congresso, seja impactado, receba informações, mas mais do que isso, aumente o seu compromisso com a grande comissão. Nós temos o desafio de cumprir a grande comissão neste século. Por isso convido você a usufruir de tudo que preparamos, pois preparamos para você usufruir com alegria. Nós estamos trabalhando o tema Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus. E a alegria é algo que tomou conta das multidões quando nós falamos que o Proclamai voltaria. Foram milhares de pessoas se inscrevendo, perguntando como fazer. E agora, finalmente, nós estamos diante do início do Proclamai. Seja bem-vindo. Olá, eu sou o pastor Joel Martiniano, essa é a Lúcia, a minha esposa. E nossa história com o Proclamai começou ali na cidade de Goiânia. Eu era pastor da primeira igreja batista em Caldas Novas e a junta convidou os pastores antecipadamente para um café da manhã que precedia ao Proclamai. Naquele café da manhã, o Espírito de Deus falou profundamente ao meu coração. Me senti impactado, confirmando a chamada que já vinha desde o meu tempo de embaixadores do rei. E eu saí daquele café da manhã, decidido que eu iria me apresentar para o trabalho missionário transcultural. O ano era 1998 e a cidade era de Goiânia. O congresso foi lindo, maravilhoso, cada encontro mais bonito que o outro. Mas na última noite, um missionário americano que trabalhava na China nos falou sobre lugares onde há quilômetros e quilômetros de distância entre uma igreja e outra e a necessidade de obreiros. Sem conversarmos um com o outro, nós fomos à frente, dizendo sim ao Senhor. Naquela noite, vários já tinham decidido anterior, mas naquela última noite, só nós fomos à frente e o Senhor ali confirmou a nossa chamada, sem nós combinarmos nada de que era a hora que o Senhor estava chamando. Tomaram os nossos nomes. Alguns meses depois nós recebemos uma carta da Junta de Missões Mundiais e ali começou o nosso processo. 2 anos depois nós estávamos no campo missionário e lá se vão 20 anos. Graças a Deus pelo aquele Proclamai e nós agradecemos a Deus por essa nova edição do Proclamai. Que Deus abençoe a você também, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, que alegria estarmos nessa primeira noite do congresso mais querido do Brasil, Proclamai. E dessa vez num formato totalmente diferente, estamos online. Então eu te convido a pegar aí o seu celular, a tirar uma foto sua, da sua família assistindo ao congresso e subir nas suas redes sociais com a hashtag Proclamai 2020, para que mais pessoas saibam que esse congresso está acontecendo. Também compartilhe o link do nosso canal JMN, para que mais pessoas se unam a nós desde hoje e os próximos dias desse congresso. Aqui nós vamos conhecer histórias direto do campo missionário. Vamos também receber testemunhos lindíssimos que vai edificar a nossa vida. E também nós vamos louvar ao Senhor e conhecer as ações da Junta de Missões Mundiais no mundo todo. Hoje nós vamos falar de um projeto lindíssimo, o Tenda de Brincar. Nos últimos anos, a Junta de Missões Mundiais tem investido no resgate da infância de crianças refugiadas, chamada Geração Perdida. São crianças que nasceram em contexto de guerra e sabem o que significa a dor de grandes perdas.
O Tenda de Brincar surgiu para resgatar essa infância. Na tenda elas encontram brinquedos, jogos educativos, encontram atividades que elas podem realizar para poder se curar das suas feridas espirituais e psicológicas. Tudo preparado por missionários educadores, especialmente para o contexto em que elas se encontram. E é isso que a gente vai conhecer nessa noite. Vem com a gente! Olá, meus irmãos, é uma alegria estar aqui com vocês no Proclamai 2020. Meu nome é Márcia, o nome do meu esposo é Vladimir e nós temos 2 filhos, Guilherme e Alana. Nós temos trabalhado aqui na Tailândia por 23 anos e somos muito felizes aqui porque esse é o lugar onde Deus nos colocou e nós sabemos que estamos no centro da vontade dele. Gostaria de convidar vocês a conhecer um pouquinho do nosso trabalho. Nós temos uma escola de futebol com 35 crianças e mais as famílias. Cada semana que temos é uma oportunidade de falar do amor de Deus a essas pessoas. Nós também temos um centro educacional que atende 30 crianças, mais 18 famílias. São crianças refugiadas. E muito mais do que ensinar matemática e inglês, nosso interesse é de ensinar que existe esperança para elas e que elas precisam continuar sonhando, porque Deus está com elas. Então, irmãos, continuem orando por nós aqui, continuem contribuindo com o nosso trabalho e venham conhecer também. Se você tiver a oportunidade, venha conhecer o nosso trabalho. Vou pedir que o meu esposo esteja orando agora em tailandês por você, abençoando a sua vida. Vamos chegar então na presença de Deus. Feche os seus olhos e vamos orar. Kate pra sun sut na chiwit kong rao. Ka pra tan lai ko pra chao, ti pra chao hai o kat samrap tu kong dain para surasen com pra Ka pra tan lai ko ti pra ja oi pra pon tu kong na pra chuni. Rao atitan nai pra nam com pra Jesus Cristo. Amém. Tenha um grande Proclamai. Bye bye. Jesus, quando se dirige aos seus discípulos no Sermão do Monte, ele os qualifica como sal da terra e luz do mundo. Isso revela o profundo senso de missão no discipulado de Cristo. A espiritualidade cristã, mais do que um relacionamento com Deus e uma esperança para uma vida além, é uma convocação de manifestação dos sinais do reino de Deus no mundo. Nós, discípulos de Jesus, devemos, portanto, estar comprometidos com o reino de Deus e com a manifestação dos seus sinais na história. A pergunta, portanto, que surge é: você e eu temos vivido em função de quê? Além de nos preocuparmos com o nosso bem-estar, nos preocupamos com mais o quê? Em que temos investido tempo, recursos, talentos, dons que estão nas nossas mãos? Pelo que nos entregamos? Para quem? Por quem? Essas são as perguntas que Jesus coloca diante de nós quando nos envia como seus discípulos ao mundo. Louvo a Deus pela existência da nossa Junta de Missões Mundiais, que permite o cumprimento dessa missão para além das nossas fronteiras, fazendo com que homens e mulheres, discípulos de Jesus, sejam sal e luz no mundo putrefato e em trevas. Oro para que a nossa relação com o reino de Deus transforme o mundo com a alegria de Jesus. Seja proclamando as boas novas do reino àqueles que estão aqui à nossa volta ou ali do outro lado do mundo por meio dos nossos queridos irmãos missionários. Olá, queridos do Proclamai, graça e paz, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com a sua vida, com a sua família. Bom, nós vamos ter um tempo junto, eu creio que grandes coisas vão acontecer nesse momento. A Bíblia diz que Deus habita em meio aos louvores do seu povo. Então que a gente possa exaltar o Senhor nesse tempo, na beleza da sua santidade, da sua formosura, e que sempre crendo que Ele tem um novo tempo, um novo dia e uma nova história para a nossa vida, para a nossa casa. Ele não precisa da situação que nós estamos vivendo para fazer isso ou aquilo. Ele é Deus, Ele está sentado no trono, Ele é soberano. Então é a Ele que nós vamos nos render, nos prostrar e realmente reconhecer a sua grandeza e clamar por um novo tempo e por um novo dia
no nosso Brasil e nas nações. Que Deus possa estar nos abençoando. Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Oh, será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história eu sei pra mim, um novo tempo eu sei pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Mesmo que os meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Aleluia. Olá, meus irmãos, graça e paz. Parece que foi ontem, mas já se passaram um pouco mais de um ano, quando eu estava indo em direção ao aeroporto buscar minha esposa, e lá, chegando no aeroporto, eu recebi uma mensagem no meu celular, e quando eu abri a mensagem, para surpresa minha, era um convite, um chamado da Junta de Missões Mundiais para os Voluntários Sem Fronteiras. E o chamado dizia assim: urgente, ajude Moçambique. E quando eu vi aquela mensagem, os termos daquela mensagem, o meu coração começou a disparar.
sentado ali naquele banco do aeroporto esperando a minha esposa chegar de viagem, eu comecei a olhar para as pessoas, olhar para o ambiente e comecei a me imaginar ali, prestes para embarcar, pegar um avião rumo a Moçambique, para fazer aquilo que Deus gostaria que eu fizesse. E no meu coração, disparado de emoções, de sentimentos, Deus falou comigo, Ele falou assim: você não queria uma oportunidade para fazer missões fora? Aí está a sua oportunidade. E aí eu não perdi tempo, assim que minha esposa chegou, eu conversei com ela ali no carro mesmo, orei a Deus, conversei com meu pastor e eu decidi ir. E durante todo o processo, todas as semanas que se sucederam de preparação para essa viagem tão emergencial, tão repentina para ajudar Moçambique, por ocasião daquele ciclone terrível Idai, que arrasou parte de Moçambique, durante toda essa preparação, eu ouvi muitas pessoas falarem comigo, muitas pessoas vieram falar comigo. Muitas apoiaram a minha decisão, falaram que estavam felizes e orando por mim, mas tantas outras chegaram para mim e falaram: Jardel, será que é realmente o momento de você sair? Será que realmente é o momento de você deixar sua família, sua esposa com 3 filhos pequenos, ir para uma terra tão distante, ir para um local tão insalubre, com tantas doenças, riscos de doenças contagiosas e doenças infecciosas? Será que realmente isso vale a pena? Eu ouvi todas essas pessoas com muito cuidado, com muito carinho, mas todas as vezes que eu chegava em casa, eu dobrava meus joelhos e orava a Deus. Porque eu não queria realizar o meu sonho, mas eu queria realizar o sonho de Deus. E Deus tinha colocado no meu coração o sonho de fazer missões. E aí estava a oportunidade de ser um voluntário sem fronteiras da Junta de Missões Mundiais. Foram momentos muito intensos de preparação, de arrecadação de medicamentos, dinheiro para levar para aquele povo moçambicano. Até que chegou o grande dia, o dia da viagem. Mal nos conhecíamos, a equipe se formou, vindo pessoas de várias partes do país, e ali pudemos nos conhecer melhor. Enfrentamos problemas sérios no aeroporto de Joanesburgo, fomos impedidos, quando estávamos prestes a embarcar para Moçambique, fomos impedidos de embarcar em Moçambique sob a alegação de que nós não éramos bem-vindos, que a nossa equipe não era bem-vinda, por algum motivo que nós até hoje não entendemos direito. Ficamos ali presos no aeroporto de Joanesburgo, sem saber o que ia acontecer, ameaçaram reter os nossos passaportes e a gente ficamos ali o dia inteiro. E eu confesso que num determinado momento bateu um desânimo no meu coração e bateu um questionamento, uma dúvida no meu coração, e eu comecei a pensar comigo mesmo e a perguntar para Deus: Senhor, será que eu deveria estar aqui? Será que esse trabalho deveria acontecer? Será que não era a vontade só de homens e não a tua vontade? Mas aí, logo, esse pensamento se dissipou do meu coração e nós nos unimos, nós nos reunimos para orar, para cantar, para nos conhecermos melhor. Foi um momento que Deus preparou, aquele momento de tensão, de expectativa, foi um momento que Deus preparou para que nós da equipe pudéssemos nos conhecer, pudéssemos orar uns pelos outros. E quando nós finalmente conseguimos desembarcar, chegar a Moçambique, estávamos unidos num só pensamento, num só ideal, que servir a Cristo como voluntários sem fronteiras em Moçambique. Os 10 dias se passaram muito rápido e foram momentos, foram dias de trabalhos intensos, e eu lembro que num daqueles dias de trabalho, onde nós ficamos o dia inteiro atendendo a população, atendendo a comunidade, desde de manhã, logo cedo, até o final do dia, sem comer, mas alegres, felizes, cansados, mas com o coração regozijados. Quando finalmente chegou a hora da gente ir embora, e o nosso líder, o nosso pastor, ele quase que teria que arrancar a gente, porque a gente não queria sair dali do ambiente, a gente queria atender. Eles falavam: vamos, temos que ir embora, vai escurecer,
vocês precisam comer, vocês precisam se alimentar. A gente não queria parar, a gente queria atender. E eu lembro que nesse dia eu estava entrando no nosso carrinho lá e um dos membros da equipe, uma das nossas voluntárias sem fronteira da equipe estava chorando, derramando as lágrimas. Eu cheguei perto dessa pessoa, dessa irmã, e falei assim: o que está acontecendo com você? O que houve? E ela falou: eu queria ter feito muito mais, nós fizemos muito pouco. E ali nós nos emocionamos, todos nós nos emocionamos e choramos e louvamos a Deus. Foi muito bom trabalhar em Moçambique. Eu tenho certeza que foi muito bom para cada uma daquelas crianças que nós vimos com um sorriso no rosto. Eu tenho certeza que foi muito bom para cada um daqueles adultos, daqueles jovens que nos procuravam querendo medicação, querendo um atendimento, querendo conversar, e eles nos abraçavam, eles tocavam em nós. Mas eu tenho mais certeza ainda que foi muito melhor para mim, Voluntários Sem Fronteira, e para todos os voluntários, porque o Senhor nos ensinou muito ali naquele campo missionário. O Senhor nos ensinou como fazer missões. O Senhor nos ensinou a amar o nosso próximo. O Senhor nos ensinou a servi-lo com alegria. Deus me deu uma mensagem numa das noites que eu não conseguia dormir lá em Moçambique. Deus falou comigo através de um texto bíblico, Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14, que diz assim: vós sois o sal da terra. E se o sal perder seu sabor, para que mais serve? Vós sois a luz do mundo. Eu e você, meus irmãos, devemos ser o sal da terra. Devemos ser a luz do mundo. E como nós podemos ser sal da terra? Como nós podemos ser luz do mundo? Atendendo o ídolo de Jesus. Atendendo a grande comissão. Indo para levar alegria para um povo que precisa da luz de Cristo, assim como nós precisamos. Por isso eu convoco a vocês a dobrarem os seus joelhos e fazerem como Isaías fez: eis-me aqui, envia-me a mim. Mostra-me como eu devo fazer para te servir, como eu devo fazer para ir até pessoas que precisam de ti, seja no campo nacional, seja no campo mundial, como seu voluntário sem fronteira. Transforme a vida com a alegria de Jesus. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Deus abençoe. Deus falou contigo? Porque Deus está falando comigo e eu creio que essa noite vai ser uma noite de um mover sobrenatural. Não somente hoje, mas amanhã, depois de amanhã, Deus está falando conosco e está nos convidando para que a gente conheça mais o campo missionário, conheça a necessidade que existe no mundo e nos envolvamos nas ações da Junta de Missões Mundiais. Conte para nós qual tem sido a sua experiência nessa noite. Conte para nós se o Senhor te chamou como vocacionado para ir ao campo missionário. Tem aqui um link com uma equipe preparada para tirar as suas dúvidas. Conte para nós também se hoje o Senhor falou ao seu coração e você aceitou Ele na sua vida ou voltou para os caminhos dele. Nós queremos te ajudar nessa caminhada. Também aqui nesse link você pode tirar dúvidas sobre como adotar um projeto ou um missionário da nossa Junta de Missões Mundiais. E vamos seguir conhecendo o projeto Tenda de Brincar. Em uma guerra como a da Síria, as maiores vítimas são as crianças, impedidas de irem à escola ou brincar. São forçadas a trabalhar ou até mesmo a lutar nesse conflito. Uma a cada 3 crianças sírias nasceu em uma zona de guerra, sacrificando cada aspecto de suas infâncias. Até mesmo as que vivem nos campos de refugiados, com acesso à escola e próximos do que restou de suas famílias, poderão apresentar distúrbios futuramente. A ONU chama essas crianças de geração perdida, crianças traumatizadas pela guerra e com dificuldade para se adaptarem a uma vida normal. O que não podemos deixar é essa geração continuar perdida,
sem conhecer o amor de Cristo. Uma das coisas mais marcantes no acampamento de refugiados é a quantidade de crianças. Crianças que não têm o que fazer durante o dia, durante a noite, elas vão dormir com seus pais no mesmo ambiente, mas durante o dia ficam vagueando e procuram o que fazer para brincar. Às vezes apenas uma pequena bola, mas nós temos uma proposta para alcançar essas crianças. Nós queremos fazer casas de brinquedo, sim, fazer lugares, tendas onde haja brinquedo e haja instrutores nossos, pessoas que falarão do Evangelho enquanto elas brincam, que produzirão entretenimento para elas, mas com o propósito de levar a mensagem do Evangelho. Você pode participar anotando uma dessas casas de brincar. Leve esperança. Somos filhos de um Deus criativo e que extraordinário estarmos juntos participando do Proclamai. Meu nome é Catarine, junto a meu esposo Armando e nossos filhos Davi, Samuel e Miriam, estamos há 8 anos em Espanha e há poucos meses em um novo campo de trabalho para a plantação de uma igreja. E nesse processo de buscar a Deus, de interceder, clamando pela manifestação do poder dele aqui, exatamente nos entrou este tempo do isolamento. E nós moramos em um condomínio, praticamente de 60 moradores, e que as varandas dão uma de frente para a outra. E dentro deste processo, Deus nos orientou a começar a colocar música. Mas dentro dessa caminhada de colocar música, criamos a rádio com um programa direcionado para crianças. E tem sido uma bênção o que Deus tem feito. Hoje já estamos por bastante tempo dentro do grupo do condomínio e uma das coisas que nos chama muito a atenção é que dentro das conversações deste grupo, onde pessoas já perderam familiares e muitas circunstâncias tristes, nunca a palavra Deus foi pronunciada. Realmente nos damos conta de que estamos dentro de um desafio muito grande, mas cremos na manifestação do poder de Deus. Deus abençoe o Proclamai. Deus abençoe nossas vidas. Vamos orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es el anhelo de nuestros corazones ver-te sendo exaltado, glorificado, puesto en el alto. Es por eso que dedicamos nuestras vidas a servicio a las naciones. Usa-nos, Senhor. Amém. Olá, meu nome é Alexandre Aló, pastor da Igreja Batista Missionária do Maracanã, no Rio de Janeiro, diretor do Colégio Batista Shepherd, da Convenção Batista Carioca e professor convidado do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. E a minha experiência com os povos, a minha experiência com as vozes que vêm do campo, a minha experiência com os povos não alcançados não começa no campo. Ela começa um dia sentado na sala, quando entra uma notícia extraordinária, mostrando aquele mundo islâmico com vários irmãos nossos em Cristo, muçulmanos convertidos à beira da praia e sendo degolados, suas cabeças sendo colocadas sobre seus corpos e a praia virando um mar de sangue. E ali naquele momento entra no meu coração
um sentimento verdadeiro, que aqueles eram verdadeiros cristãos. E começa então a desenvolver dentro de mim que eu não era o verdadeiro cristão, que eu não suportaria aquilo, que eu não suportaria me ajoelhar e ficar inquieto, que eu não aceitaria aquela situação, mas que entendia que aqueles irmãos fizeram aquilo que era correto. E isso foi consumindo a minha alma durante algum tempo, até que chegou um dia que eu tive dificuldade de preparar o sermão e dizia, eles sim são cristãos, eles sim são as pessoas preparadas, eu não teria condições de enfrentar isso. Até que um dia, entendo que Deus teve misericórdia de mim. E Deus então falou muito claro no meu coração, Alexandre, você diz isso porque você está focado na pessoa errada. Eu quero dizer para você, Alexandre, que se você tiver que passar por isso, eu vou te sustentar. Eles só conseguem passar por aquilo porque eu sustento. Então fica tranquilo, porque quem dá o sustento para passar por esse tipo de tribulação sou eu. E se você tiver que passar por isso, eu vou te sustentar. Eu lembro que aquilo foi um bálsamo no meu coração, aquilo me fez muito bem e eu então levantei, terminei o sermão e continuei a viver, mas sempre com um sentimento ruim contra esse povo muçulmano. E sempre que eu fazia missões mundiais, eu sempre que ia orar pelas nações, eu tinha um sentimento de exclusão desse povo, por ser um povo que persegue a igreja, que mata a igreja, e eu não conseguia amar. E um dia eu manifestei isso no púlpito da igreja. E o irmão Felipe Lopes de Souza, meu amigo, que era membro da nossa igreja naquela época, me chamou a atenção e disse, pastor, o senhor não pode falar isso. Eu não posso ver o meu pastor dizer que não ama todos os povos, que tem algum tipo de sentimento contra esse ou aquele povo, porque Deus amou o mundo inteiro e eu queria que meu pastor também amasse o mundo inteiro. E aquilo voltou ao meu coração e eu comecei a orar para que Deus tirasse aquilo do meu coração. O tempo passou e eu estou falando de coisa entre a cena e a minha ida ao campo de 10 anos. E aí, um dia, eu estou completando 25 anos de ministério. 10 anos na igreja do Maracanã. E foi nesse momento que a igreja me presenteou com uma viagem até Israel, para conhecer aquele mundo oriental, onde Jesus passou, onde tem os relatos bíblicos. Eu fiquei muito feliz. E quando eu fui receber, eu recebi dizendo que eu viajaria com Junta de Missões Mundiais. Eu fiquei muito feliz também, para participar do período do Ramadã. Olha, aquela palavra Ramadã foi quase uma bomba no meu coração. Eu disse, isso não é um presente, isso é um presente de grego. Isso não é um negócio de, sabe, isso é um cavalo de Troia. Como é que vai me levar para o Ramadã? Como é que vai ser? E comecei a pesquisar, junto com o João, sem ele saber, Maurício, liguei para alguns pastores, pastor João Melo, que está hoje em Portugal, comecei a ligar para alguns colegas que tinham feito essa viagem e todos falaram muito bem dessa viagem. Muito bem, os dias foram se aproximando e eu entro então para passar ali no Ramadã. Vocês sabem quais são os processos do Ramadã. É jejum do amanhecer até o anoitecer. Tem pessoas que não engolem nem a saliva para manter o seu jejum. E eu estaria no coração do muçulmano, do islamismo, estaria lá, num dos locais lá do Oriente Médio. Então, nós fomos para aquele local e estando lá neste local, no Oriente Médio, nós fomos levados a conhecer, sim, os locais bíblicos, por onde aconteceu isso, aconteceu aquilo, e foi muito, muito, muito legal, muito bom. Foi uma viagem sensacional e o João se demonstrou, assim, um conhecedor amplo daquela região. Aprendi muito, mas não foi isso que marcou a minha vida. O que marcou a minha vida foi porque eu pude conviver com esses muçulmanos. E eu quero destacar 2 momentos. O primeiro momento foi um momento em que nós fomos levados a um local onde são alguns refugiados, algumas pessoas que fogem daquelas guerras se concentram. E a Junta de Missões Mundiais dá um apoio incrível, incrível mesmo, um apoio maravilhoso àquelas pessoas e a gente pôde conviver com essas pessoas. Então percebam, a gente se distribuiu em alguns pequenos grupos e nós então entramos numa casa desses refugiados, que é a Junta de Missões Mundiais, que você, batista brasileiro, que você que é da igreja, quando entrega a sua contribuição, ajuda a sustentar essas pessoas refugiadas.
E nós entramos lá. Eu entrei numa casa com um homem, a sua esposa, cunhadas e filhos e sobrinhos. Uma casa lotada de pessoas ali. E nós sentamos ali e eu fiz uma pergunta para ele. O que o senhor passa para essas crianças sobre tudo que está acontecendo? E aquele homem respondeu, a gente passa que o ódio não constrói. A gente está passando para essas crianças que o amor de Deus é maior do que nós. Porque eu passo para os meus filhos, para minhas filhas, passo para a minha família, que se hoje temos o que comer e beber e onde dormir, é porque os cristãos estão fazendo isso por nós. Enquanto nós estamos sendo perseguidos pelos nossos irmãos muçulmanos, os cristãos estão nos amando e estão nos recebendo. Eu posso nunca me converter, mas eu nunca esquecerei que quem me ajudou e estendeu a mão foram os cristãos. E aquilo tudo foi entrando no meu coração. E eu fui entendendo que o que falta a esses povos é o amor de Deus, o verdadeiro amor do Senhor Jesus. E eu comecei então ali a me quebrantar diante de Deus e comecei a ver o quanto realmente o Evangelho faz diferença na vida das pessoas. Mas o melhor na minha vida estava por vir. Quando num dia pela manhã nos chega lá um missionário, ex-muçulmano, agora cristão, e senta-se à mesa e diz, eu tenho um convite para fazer. E vocês não são obrigados a aceitar esse convite, porque hoje, em algum lugar por aqui, nós vamos batizar muçulmanos. Agora prestem atenção. E ele contou, olha, eu tenho partes do meu corpo reconstruído porque no dia do meu batismo apareceu lá a polícia e todo mundo apanhou. E porque nessa região o batismo de muçulmano é crime federal. É um crime. E nós vamos batizar alguns muçulmanos hoje. E estamos convidando vocês para ir. Agora, pode ser que um deles, que está conosco há 2, 3 anos, seja um infiltrado. E pode ser que sejamos surpreendidos pela chegada da polícia. Quem quiser vir, pode vir. Então, nos levantamos do café da manhã, nós entramos naquele veículo e eu estava olhando pela janela, aquelas ruas, naqueles locais, como parecem filmes, aquelas ruas estreitas e aquela coisa muito assim, muito realista, mas que a gente eu só via em filme. E andando ali, e chegamos no local, e quero confessar que havia mais pastores, mais missionários do que batizandos, né? Mas por algum motivo o João olhou para mim e disse, Alexandre, vem cá, você vai batizar. E eu me lembro que quando eu fui até as águas, eu pude me encontrar com aquele irmão e me olhou, e tudo traduzido, né, do árabe para o português. Então a gente pôde conduzi-lo às águas, mergulhá-lo e levantá-lo. E aquele irmão abriu os braços, né, e ele me dá um abraço. E eu não sei o que ele falou em árabe, mas no meu coração entrou paz. E naquele momento também veio a voz de Deus, clara e nítida. Você se lembra quando eu disse que sou eu que sustento? Você está com medo de agora a polícia entrar aqui? E eu até pensei assim, cara, vai acontecer então agora, mas eu estou muito em paz. E eu estou muito afim de passar por tudo isso para alcançar os povos não alcançados, seja quem for. E naquele dia passou a ser todos os povos. Aquele pedido do irmão Felipe Lopes de Souza, irmão Felipe Pereira Lopes de Souza, aquele pedido dele e aquela minha oração lá que Deus conversou comigo, estava agora sendo concretizado. E quando eu saio do batistério, eu saio daquele batistério renovado, não porque... não estava renovado por conta de um renovo sobrenatural. Eu estava renovado porque agora o meu coração, a minha mente, ela não segregava mais ninguém.
Agora eu estava disposto a alcançar todos os povos. E foi muito diferente de quando eu saí dali, quando eu comecei, logo no final, quando a gente está indo embora daquele local, eu passei a olhar para aquelas pessoas de uma maneira diferente, passei a olhar para aquelas pessoas com o olhar de quem precisa ser alcançado. Então, as vozes do campo, no meu caso, não começou no campo, ela começou numa sala, temendo e achando que eles eram mais cristãos do que eu. Não existe ninguém mais cristão do que ninguém. O que existe é um Deus todo-poderoso, amoroso, que tem a capacidade de transformar corações como transformou o meu. Um cenário como esse, uma indumentária como esta, seria inimaginável, impossível antes dessa viagem, antes desse encontro com o nosso Deus, encontro com os povos que eu precisava amar também. Então, e finalizar que debaixo desse turbante, debaixo dessa indumentária, tem um homem que está comprometido com todos os povos. E que você possa estar comprometido com todos os povos também. E que você possa amar indistintamente. Que você possa amar de forma ampla, geral e irrestrita. Que Deus possa te abençoar, meu irmão. Era o ano de 2005, eu e minha esposa estávamos na igreja no domingo pela manhã, assistindo um culto de comissionamento de uma família, família Chagas, para o campo missionário. Eles deram seu testemunho, foi realmente impactante.
Eles estavam deixando seu país, seus familiares, seu conforto para um projeto missionário na África. Na minha cabeça, que eu fiquei um pouco confuso no início, eu me perguntava por que eles estão fazendo isso, por que largar tudo, por que na África? Mas ao mesmo tempo brotava no meu coração um sentimento que com uma frase eu poderia traduzir para vocês: eles estão entregando tudo para Deus. Volto para casa com a alma feliz, com o coração animado, sobre aquele exemplo daquela família missionária. Mas veio a segunda, terça-feira, as atribuições do dia a dia. Eu trabalhava em alguns hospitais, eu tinha matrícula no Ministério da Saúde, era chefe de cardiologia de um hospital da rede privada do Rio de Janeiro, e essas atribuições ocuparam a minha agenda. Lá, de vez em quando, eu lembrava daquela família, mas as atribuições eram muitas. E em 2009, 4 anos depois, eu lendo a palavra de Deus em Marcos 1, 16 e 17, quando Jesus chama Simão e André para serem seus discípulos, a Bíblia enfatiza que eles são pescadores e Jesus assim diz: venham comigo e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Jesus não muda a profissão deles, Jesus muda o foco deles. Eu entendi claramente que aquela palavra de Deus era para mim, abriu uma janela no entendimento da minha mente de que Deus queria me usar para o reino dele. Deus queria que eu mudasse o meu foco para que eu usasse a minha profissão para ajudar as pessoas no projeto dele. Naquele momento, com o coração contrito, absolutamente emocionado de ter entendido aquele trecho bíblico daquela maneira, fiz uma oração a Deus e disse: Pai, eu entendi o seu recado, eu quero me colocar diante de Ti para trabalhar integralmente na sua obra. E disse: eis-me aqui, envia-me a mim. No domingo seguinte a essa oração, na igreja, uma irmãzinha me procura e me diz: o Dr. Humberto está precisando de você lá no Senegal. Ele está abrindo um centro médico, que é a Fábrica de Esperança, e ele precisa de um apoio na área clínica, já que ele é ortopedista. Entendi claramente que era uma resposta de Deus à minha oração. Aceitei de pronto, liguei para Humberto, fizemos contato, arrumamos tudo e 4 meses depois eu estava no Senegal para fazer minha primeira viagem missionária de curta duração. Viagem essa que mudou completamente a minha vida. Foram 3 semanas intensas de muitos atendimentos médicos, de uma troca, de uma experiência transcultural incrível. Volto para o Brasil com a cabeça focada agora em missões, me envolvendo mais na igreja e querendo entender cada vez mais qual é o meu papel no reino de Deus. Voltei outras vezes ainda para o Senegal para continuar desenvolvendo esse trabalho de curta duração, que era o trabalho que eu entendia ser o meu papel naquele momento. Hora nenhuma eu pensei em viver no Senegal e morar no Senegal como missionário transcultural de longo tempo, mas em 2016, em mais um retorno ao Senegal, Deus muda a minha percepção. Deus mostra claramente que Ele quer que eu vá viver no Senegal. Naquela época, a poeira, o clima, a diferença cultural era muito diferente. Eu não entendia isso como algo possível, mas Deus fez com que eu aceitasse isso de uma maneira absolutamente fora do meu controle. Eu comecei a perceber que a poeira, que o clima já não eram tão mais hostis como eram antes. Aquele ano de 2016 foi muito diferente em todos os sentidos, pois a minha convicção de que Deus está me chamando para o Senegal foi algo muito forte. Eu volto para o Brasil e numa oração dentro do avião com Deus eu digo: Pai, eu entendi o seu chamado claro que é para eu ir morar no Senegal. Mas quando o Senhor chama o casal, e até hoje a Marília não tem esse entendimento. A Marília, eu não posso levá-la para o Senegal, o Senhor precisa chamá-la, ela precisa dar o seu passo de fé.
termino a oração em paz, chego no Brasil, a gente mata as saudades. Ela me chama e diz: marido, Deus falou comigo, eu preciso conhecer o Senegal. Nenhum contato, nenhuma mensagem, eu não tinha passado nada para Marília da minha mudança de percepção. Foi Deus, claramente Deus, que falou diretamente com Marília e ela aceitou o seu chamado. Oramos e em 2017 nós estamos fazendo a nossa primeira viagem ao Senegal. Atendemos bastante pacientes, fizemos palestras, foi realmente abençoadora essa viagem e a Marília pôde sentir no seu coração que é plano de Deus a nossa ida para o Senegal. Ao retorno ao Brasil, procuramos a Junta de Missões Mundiais, nos capacitamos, nos preparamos, arrumamos a nossa vida e em 2018 estávamos chegando, em definitivo, com os nossos filhos no Senegal, com Lucas de 8 anos e Davi com 6 anos. Começa então o processo de adaptação, cultura, escola das crianças, igreja local, tudo muito diferente, tudo muito doloroso. Não é fácil deixar o seu país, seus familiares, sua cultura e começar uma nova vida num outro continente. Em alguns momentos você percebe que você está sozinho, que aquela dificuldade é muito maior do que você, que a tristeza parece que vai consumi-lo. Mas Deus segura na sua mão e a sua presença fortificante, revigorante e paterna olha para você e diz: eu estou contigo. Fui eu quem chamei você para estar aqui. Sem essa presença, sem esse apoio divino nesse momento, eu teria sucumbido. E em vários momentos eu pude sentir que Deus nunca me deixou e Ele nunca vai me deixar. Essas pequenas dificuldades foram sendo vencidas e com 6 meses de campo, eu e Marília começamos a fazer o atendimento na Fábrica de Esperança. O projeto está localizado numa região carente, onde várias e várias pessoas não têm acesso a médico, e estar lá com a motivação de Cristo é como se você tivesse encontrado o real significado do 2º mandamento: ame teu próximo como a ti mesmo. Todos os dias que eu entro naquele centro médico, eu tenho a sensação de que eu não sou apenas um médico na área profissional, mas que sou enviado de Cristo para ajudar as pessoas na sua dor. Isso é muito grande, isso é muito maior do que todos nós. É a sensação clara de que a graça de Deus nos alcançou. Como cardiologista, eu tenho desenvolvido um projeto de controle de hipertensão arterial. São vários e vários pacientes sendo acompanhados e esse número cresce bastante. Eu tenho recebido muitos pacientes com pressão arterial muito elevada, pressão arterial que está praticamente levando o risco de AVC, de infarto, e com o controle pressórico a gente consegue restabelecer a saúde dessas pessoas e com isso o sorriso retorna. A Marília tem sido emocionante vê-la trabalhar, vê-la sendo usada por Deus, realizando várias e várias cirurgias de retirada de câncer de pele. Eu me lembro de um menino pequeno de 8 anos que tinha um tumor enorme no seu braço. Ele não podia sair de casa porque as outras crianças caçoavam dele e ele ficava com vergonha, recluso dentro da sua casa. Marília se preparou, fez a cirurgia dele e hoje esse menino volta à sua vida normal, volta a brincar com as outras crianças, ele volta a sorrir. Olhar a alegria dos pacientes senegaleses que entram nos nossos consultórios, felizes devido à melhora clínica, à medicação prescrita, às nossas orientações, é um combustível que nos impulsiona a seguir. Muitos foram os conselhos para que a gente não estivesse aqui. Conselhos de pessoas que falando que vocês têm todo o conforto aqui, vocês têm uma carreira a seguir aqui no Brasil, por que vocês vão lá para a África? Mas hoje, eu tenho a convicção plena de que foi Deus que nos chamou para estar no campo africano. Porque a alegria que nós podemos ver no rosto das pessoas é algo que dinheiro nenhum pode nos pagar.
E essas pessoas estão sabendo que nós estamos lá devido ao nosso amor, ao amor que Cristo teve por nós. Nós vamos continuar seguindo, nós vamos continuar avançando, orando a Deus para que Ele nos mostre qual é o próximo passo a seguir. Eu convido vocês a fazer parte do que Deus está fazendo no mundo. Transformem o mundo com a alegria de Jesus. Que Deus nos abençoe. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito tudo deixarei. Tudo, tudo, tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito tudo deixarei. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Oh, não, não. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Vão acontecer aqui. Coube a mim o privilégio de apresentar a primeira mensagem do Proclamai. Eu quero falar algo para você que você já conhece.
quero falar sobre a grande comissão. Por isso convido você a acessar a sua Bíblia para lermos juntos o Evangelho de Mateus, no capítulo 28, para lermos os versículos 18, 19 e 20. Diz assim a palavra de Deus. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse texto é bastante conhecido. E é bastante conhecido porque todos nós devemos cumpri-lo. Essa não foi uma ordem dada a um grupo específico. Foi dada e transmitida pelos apóstolos. Sim, o desafio é fazer com que haja discípulos em todas as nações. Mas como isto é possível? Esse texto nos dá base para cumprirmos a grande comissão. A primeira base para o cumprimento da grande comissão é que ela é baseada na autoridade de Jesus Cristo. Sim, Jesus Cristo foi muito claro ao dizer: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Não há nada, absolutamente nada, que escape a seu domínio. A história está submetida a ele. A natureza está submetida a ele. A humanidade está submetida a ele. As potestades estão submetidas a ele. Por isso, fazemos missões na autoridade de Jesus Cristo, porque Ele detém todo o poder, porque Ele é o Senhor, porque Ele reina, porque o seu reino foi estabelecido, porque o seu reino é eterno. Devemos nos lembrar sempre disso. Fazemos missões, proclamamos o Evangelho, porque temos a autoridade dele que nos mandou fazer isso. Ele nos nomeou seus embaixadores, anunciadores das boas novas do Evangelho. E nós levamos essas boas novas. Nós apresentamos ao mundo as boas novas, dizendo: Jesus é Senhor e Ele ama você. Ele é Senhor sobre tudo. Pode ter alguma notícia melhor que essa? Você já imaginou o ser, a pessoa mais poderosa do mundo, da história, é seu amigo, ama você? Esta é a mensagem do Evangelho, que o poder está do seu lado, que o ser mais poderoso ama você ao ponto de morrer no seu lugar. Por isso devemos nos lembrar, a grande comissão se baseia na autoridade de Jesus Cristo. Mas a segunda base que encontramos nesse texto para cumprir a grande comissão é o fato de que Jesus nos ordenou. Sim, é uma ordenança, é uma ordem, é um mandamento. Ele disse que porque tem toda a autoridade, ele nos ordena ir e fazer discípulos. Não temos opção. Sim, não há opção se você é cristão. Você deve ir e fazer discípulos. Se movimentar. Você deve se movimentar na direção das pessoas. É muito interessante porque esse texto começa dizendo que Jesus se aproximou dos discípulos. Se aproximou de pessoas que estavam parte duvidando e parte já o adorando. Nós também precisamos nos aproximar das pessoas, daquelas que têm dúvidas ou mesmo aquelas que já estão no processo de adoração. Precisamos fazer isso para que a grande comissão seja cumprida. Quando nós nos movimentamos obedecendo a Deus, aproximando-nos das pessoas, nós possibilitamos que a comunicação do Evangelho seja clara. Nós precisamos nos lembrar que não é apenas comunicar. Jesus Cristo não quer apenas que falemos. A ordem é muito clara, é fazer discípulos. E fazer discípulos é transfundir a sua vida. Sim, discipulado é transfusão de vida. Jesus
fez a transfusão da sua vida para aqueles discípulos que assim sucessivamente fizeram com as outras pessoas, até que chegasse em você, até que chegasse em mim. Fazer discípulos é obedecer a Jesus Cristo. Não há outra opção. Talvez você diga, não, meu negócio não é esse. Não, você foi discipulado e precisa fazer discípulos. Todos os cristãos têm poder e receberam uma ordem de Jesus Cristo. Pastor, todos os cristãos têm o poder? Tem, porque Jesus Cristo também nos disse que receberíamos poder quando viesse o Espírito Santo sobre nós, e nós o recebemos como igreja lá em Pentecostes e como indivíduos quando encontramos a Jesus Cristo e o confessamos como nosso Senhor. Por isso, você tem o desafio de fazer discípulos, ir e fazer por obediência. A segunda base é a obediência. Mas a terceira base é o fato de que Ele está conosco. Sim, nós não fazemos isso de forma qualquer. Nós fazemos isso porque Ele continua conosco. Sim, o texto diz, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus Cristo não apenas nos ordena, Ele nos acompanha. Ele não apenas supervisiona, não. Ele nos acompanha. Ele está conosco em todo o tempo. Ele está cuidando, Ele está ensinando, Ele está ministrando a mim, a você, as pessoas que estão sendo discipuladas, as pessoas que estão sendo evangelizadas. Por isso nós precisamos entender, para cumprir a grande comissão é necessário lembrarmos disso. Nós não fazemos nada sem a presença de Jesus. E para refletirmos a presença de Jesus, para termos isso, é necessário ter uma vida de adoração. Sim, uma vida de adoração. Uma vida em que nós oramos, nós louvamos, nós meditamos na palavra, nós usufruímos da presença de Jesus. Não há nada melhor do que estar na presença de Jesus. Assim, porque Ele tem todo o poder e nos ordenou, nós contamos com a presença dEle todos os dias. Nesta primeira mensagem do Proclamai, eu quero lembrar a você que para cumprir a grande comissão, basta lembrar que Jesus Cristo tem toda a autoridade, que a grande comissão não é uma opção, é uma ordem. Mas também lembrar a você que não estamos sozinhos. Jesus Cristo está sempre conosco. Deus abençoe sua vida. A vida no campo de refugiados é muito difícil. Visitar um campo de refugiados muda a nossa compreensão de vida. Quando visitei aquele campo no Oriente Médio com mais de 100 mil pessoas, meu coração ficou profundamente tocado pelas crianças. E por isso nós decidimos fazer esse projeto que você está conhecendo hoje, a Tenda de Brincar. Este projeto transforma a vida das pessoas, pois produz alegria, conhecimento na vida das crianças, e elas são apresentadas a Jesus Cristo. Muitas delas já o têm como seu Salvador. Por isso quero convidar você a apoiar esse projeto, a fazer a sua adoção, a sua oferta. Sim, você pode fazer a sua oferta usando o QR Code ou fazer um depósito nas contas da Junta de Missões Mundiais. Mas você também pode entrar no site doeagora.com e ali fazer a sua doação com cartão de crédito, débito ou mesmo emissão de boleto. E você pode fazer no doeagora.com também uma adoção. Por isso, eu convido você a mudar a vida daquelas crianças, a proclamar o amor de Deus. Proclamai é levar o amor. Proclamai é também ofertar. Eu quero convidar você a orar. Você viu tantas coisas hoje. Você viu como pessoas foram impactadas por visitarem o campo. Você viu pessoas decidindo mudar de vida porque visitaram o campo, pessoas decidindo mudar de lugar para poder
produzir alegria na vida das pessoas. Por isso, eu quero convidar você, vamos juntos orar pela salvação dos povos. Pai querido, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque reconhecemos que és soberano sobre tudo e sobre todos. Reconhecemos, Pai, que a tua vontade é que o teu evangelho, o evangelho do reino, seja pregado a todas as nações. E nós nos comprometemos com isso, Pai. Nós nos comprometemos com o cumprimento da ordem que o Senhor nos deu na grande comissão. Nós agradecemos porque temos participação nisso. Nós agradecemos porque o Senhor nos capacitou para fazer isso quando nos deu o Espírito Santo. E nós agradecemos porque nós temos a promessa de que o Senhor voltará e estará conosco, nos levando para a eternidade. Pai, que cada pessoa que participa deste Proclamai, ou que vier a assistir depois, seja profundamente tocada para se comprometer. Nós oramos pela salvação dos povos, Pai. Nós oramos por aqueles que ainda não têm nenhum convertido. Oramos pelos povos que têm alguns convertidos. Mas nós oramos também por todas as pessoas, pedindo que o Senhor ministre poderosamente a tua graça sobre a vida dos missionários e que o Senhor levante um grande número de pessoas através deste congresso para que a seara receba muitos e muitos ceifeiros. Nós oramos no nome daquele que é o maior missionário, o teu Filho enviado por ti, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que noite especial, não é verdade? Você estava aí na sua casa, sentado no seu sofá, tranquilão, e não imaginava que essa noite fosse o que foi. É bom porque deixa um gostinho de quero mais, porque é apenas o começo. Amanhã a gente segue. Às 10 horas da manhã a gente volta para outra celebração. À tarde, às 16 horas, a gente tem oficinas. Quem tem saudade das oficinas do Proclamai, levanta a mão. Eu tenho muita saudade, eu participei de várias. Amanhã a gente vai ter nomes como Analzira Nascimento, Roberto Silvado, entre outros que vão edificar as nossas vidas. E à noite, às 19h30, a gente volta para outra celebração, outra programação. Assim que tem muita coisa acontecendo e você tem muita gente para convidar para participar amanhã. Eu tenho certeza. Compartilhe nas suas redes sociais a hashtag Proclamai 2020 com uma foto sua, com um print da tela, para que amanhã mais gente se una ao nosso congresso. Tchau!